Brasileiras e brasileiros, boa noite. Agora tenho de ter um pouco mais de cuidado com a retórica, porque tem um monte de apelidos aí, chefe de Estado, magistrado de Estado, quer dizer magistrado supremo do país. No fundo mesmo quer dizer o rei transformado em, aliás, um rei degenerado, em magistrado supremo, num país com um Supremo Tribunal Federal, bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças, como disse a ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça. É claro que eu, com 50 anos de fora, um pouquinho mais do que isso, eu não posso dizer que ela exagerou. Não é possível que meio século aí não tenha visto coisas, eu não tenha testemunhado coisas, eu não tenha até participado de coisas. Então, a ministra é que falou isso. E eu tô nessa aí, magistrado supremo. Mas a magistratura suprema de governo. Então eu saio pela tangente. E aí, a retórica tende a ser um pouco mais refinada. Agora, não com frescuragem. Eu tenho muitas coisas aí dentro da área militar que eu preciso corrigir imediato. Eu quero bem demais os meus milicos. Meio século de vida com eles. Aprendi a ser homem. Não é que eu não fosse homem, sempre fui. Mas aprendi a ser homem refinado, homem disciplinado. Foi com os militares. Tem muita coisinha ali que precisa ser recuperado também, que surgiram nesses últimos 15 anos aí de PT no poder. Setores que estão extremamente abandonados e outros que estão extremamente maquiados. Isso é muito feio num quartel. Quartel todo maquiadinho. Quartel tem de resplandecer guerra, resplandecer homens em ação, ter aquele cheiro ocre assim do homem em batalha. E eu entro em alguns quartéis aí e eu fico meio escandalizado. Quartéis tudo perfumadinho, sofazinho bem fofinho por toda parte, generais bem trajadinhos. Eu fico escandalizado, mas não deixo de querer bem os meus generais. São momentos que, na construção de uma grande civilização como é a nossa, a gente vive. Mas agora, eu hoje tinha destinado para uma fala com os meus comandantes das 3 armas, a Procuradora-Geral da República, o Diretor-Geral da Polícia Federal, enfim, uma fala bem histórica. Até não era fala, eu apenas ia ler o documento, mas com bom senso e a precaução,
nos recomendou o final do espetáculo do habeas corpus do Lula, que termina amanhã. Então, amanhã, depois do espetáculo, eu vou estar lendo o documento, que já vou adiantar, será histórico e acredito que vai agradar a muitos, assustar alguns e desagradar a outros. A vida é assim. Mas, como amanhã é o julgamento do habeas corpus do Lula, para mim fazer esta pronúncia é quase como gargarejar urina, o nojo que eu sinto depois de todos os títulos de doutor, feito imortal das letras por 2 academias de letras, a Sociedade de Estudos de Programas Brasileiros, onde eu ocupo a cadeira Rui Barbosa. Imaginem a minha responsabilidade. Não fui eu que escolhi. Quem me deu a cadeira foi a própria sociedade. Então, eu tenho na Sociedade de Estudo do Programa Brasileiro, sobre os meus ombros, de honrar Rui Barbosa. E eu acho que foi para isso que a própria Sociedade de Estudo Brasileiro me deu o título de comendador. Uma medalha bonita, e eu tenho de usar uma roupa também bem feitadinha quando tem reuniões cerimoniais lá. Depois me deram também o mesmo título por outras entidades. E aí, enfim, são medalhas e medalhas assim que, se eu botar no peito, não tem general que tenha mais penduricalhos do que eu. E são coisas que me fazem devedor para minha nação. Eu olho aquilo tudo ali com muita humildade e às vezes até com emoção. Sinto assim a vontade imensa de abraçar todo mundo e dizer: eu gosto demais de vocês. Eu amo demais vocês. As coisinhas tudo no meu peito ali. E 3 vezes, tem uns diplomas bonitos lá, que tá aí na parede lá, comendador. E recebi também do Grande Oriente da França um título, também muito bonito. Tem uma medalha cravada dentro do... Eu não sei se é papel, não sei se é pergaminho, dizem que é couro de carneiro, não sei, veio de lá, do Grande Oriente francês, o título de cidadão honorário de Paris. Essas coisinhas tudo. Então o povo diz que eu sou muito anônimo, ninguém me conhece. Na verdade, eu sou bastante arredio da propaganda. Eu não me presto para vender nada, nem para mim, nem para ninguém. E aí, hoje, quem não vende algum produto para alguém, não é de interesse da mídia. E aí, eu vou ficando. E muito bem acomodado, porque aí ninguém me perturba e eu faço o meu trabalho com todo o esmero que o meu grau profissional me exige na cadeira de Rui Barbosa,
na Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros. É na cadeira de Rui Barbosa, da Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros, comendador 3 vezes, cidadão honorário da cidade de Paris pelo Grande Oriente da França, escriba da Constituição, cumprindo missão das Forças Armadas que produziram ela, com um alicerce prévio que fizemos, eu estava junto, de 64 até 85. Então, o que era possível fazer sem uma Constituição, nós fizemos. Mas aí, da década de 80, principalmente, quando entrou a década de 80, nós vimos claramente que não podíamos continuar o ideário da Revolução de 64 sem uma Constituição. Nós tínhamos de fazer uma Constituição, porque até aquela época o Brasil não tinha Constituição. O Brasil tinha arremedos constitucionais que D. Pedro I, lá, a primeira, reuniu lá um pessoal, ninguém tinha experiência daquilo, e daí fizeram a Constituição, não estava do agrado dele, deixou para lá. Mas o livro estava ali em cima da mesa. Depois daí foi desse jeito. Aí, em 64, os Forças Armadas, para mim, eu agora sou o magistrado supremo, então tem muita coisa assim que eu tinha engasgado na garganta, não dizia, mas agora eu vou dizer tudo. Não houve revolução nenhuma. 64, a dona Melinha, esposa de um militar da Força Aérea Brasileira, no Rio de Janeiro, era professora, e aí estava aquela folia sem tamanho lá de comunismo, Brizola fazendo folia por lá, João Goulart, enfim, era um folião. E aí dona Melinha não quis mais saber daquilo, e foi ela que começou o movimento das mulheres lá, e daí aquilo espalhou pelo Brasil aí, a marcha da família com Deus pela liberdade, e aí aquilo foi evoluindo, daí o general Guedes um dia saiu do Rio de Janeiro, lá tinham dito para ele que João Goulart estava sendo pressionado em Brasília, e aí ele saiu de lá do Rio de Janeiro com a tropa para vir auxiliar, era amigo do João Goulart aqui. E aí o Mourão Filho saiu daí também, saiu de Minas Gerais com as tropas dele. E aí se encontraram entre Rio de Janeiro e São Paulo. E daí mataram 5 vacas lá de um leiteiro que tinha na beira da estrada, fizeram uma churrascada lá, porque quando eles se encontraram para brigar, aí já tinha se acabado a Revolução. Ranieri Mazzilli já tinha assumido, quer dizer, o governo, e aí, dali 15 dias, elegeram o general, o grande estadista, general Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, e era para ele só colocar a casa em ordem, como os militares sempre fazem, e imediatamente entregar no período eleitoral. Mas aí começou então os levantes aí dos comunistas tupiniquins, e aí os militares foram, na medida que iam enfrentando aquilo, iam ficando no poder, porque não tinha outro jeito. Eles ficavam ali mais pela segurança do país, tá? Mas também começaram a implantar daí aquelas ideias de uma turma de cadetes, de agulhas negras, onde era a turma do Castelo Branco, General Kruger, enfim, aqueles generais todos que daí passaram pelo governo.
E eles colocaram na cabeça que o Brasil não precisava continuar sempre subdesenvolvido. Podia ser um país desenvolvido. E tinham aquilo na cabeça e queriam um dia colocar o país dentro daquela meta deles. E aí aconteceu aquele movimento. Então, para nós, os bastidores da coisa, nós chamávamos de movimento de 64. Nunca falamos em revolução. O movimento de 64, bem, Dona Melinha, e eu vou trazer esse fato e vou fazer um grande monumento à mulher brasileira, homenageando a Dona Melinha. Tenho uma admiração, um respeito muito grande por ela. Tem fatos aí que depois eu vou contar. Então, quero fazer isso. Nós estamos no limiar da civilização nova, matriarcal, que é a Terra que está trazendo, não somos nós aí. E aí, então, eu quero sair com a civilização brasileira na frente nesse acontecimento, um monumento à mulher que está despontando aí no tempo dela agora. E quero colocar a Dona Melinha dando significado humano ao monumento. Então, com essa responsabilidade, repito, ocupante da cadeira Rui Barbosa na Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros, que na época do regime militar era responsável pela germinação pedagógica do Brasil, moral e cívica, enfim, aquele ensino que qualificava uma nação. Com essa responsabilidade, então, eu vou comentar agora uma exposição da procuradora Raquel Dodge, de hoje, sobre o espetáculo do HC de Lula, sobre o qual o general Lessa também falou hoje, advertindo: se a palhaçada continuar, não há outro caminho a não ser as Forças Armadas colocarem ordem na casa. É claro que as Forças Armadas não tutelam mais o Brasil. As Forças Armadas são o que o nome diz, força. O poder que usa e dispara essa força é o povo. Só que o povo agora está personificado no poder em mim. Dia 29 de dezembro de 2017, o povo, em reunião constituinte, me instituiu interventor constituinte interino da República. Não sei se fizeram bem, mas eu sou hoje a encarnação do povo no poder. E a Constituição que as Forças Armadas produziram em missão cumprida por mim na Assembleia Nacional Constituinte, institui ali dentro a fusão do voto com a bala, fazendo a investidura mandatária da magistratura de Estado. O presidente da República, e no caso eu, interventor da República, estou investido com, se fosse mandato, era um mandato híbrido, um mandato eleitoral, ou seja, patente
militar mandatário. No meu caso, é uma investidura originária mandatária ou uma investidura constituinte mandatária. Em se tratando de princípio, tudo diz a mesma coisa. Então, eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E nessa investidura, eu sou militar no poder. Eu sou a personificação da força no poder. A força militar, materializada pelas armas, no poder, materializado pela Constituição. O poder é o povo. A força são os militares. O poder é o povo com capacidade de operar pelo Estado democrático de direito que a Constituição institui. A Constituição, na construção da civilização que a respectiva vocação de liberdade do povo brasileiro projeta nela. Essa Constituição estabelece que ninguém pode ser considerado culpado sem sentença condenatória transitada em julgado que assim o considere. E hoje, a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, disse na fala dela que não concorda com a justiça distributiva de benefício ao réu, como ela está deparando nesta situação. Parabéns, procuradora, o respeito e admiração da nação. Porque a nação também não concorda. Se concordasse, desmentiria-se dentro da dogmática constitucional que estabeleceu ao direito no Brasil. Então, o princípio, ou seja, o dogma da ampla defesa na Constituição, ela não dá natureza absolutista ao princípio da presunção de inocência. Porque qualquer jurista sabe que tudo, mas tudo mesmo, dentro da ciência do direito, sofre fronteiras, sofre finalizações. No caso do direito, a finalização da racionalidade humana, da lógica, da sensatez, do bom senso. Isso tudo regulado pela hombridade, a honradez, o caráter e a lucidez, que são dotações ou virtudes absolutamente naturais em toda a pessoa que nasce em condição de entender as demais pela comunicação. Hombridade, honradez, caráter e lucidez não precisam de escola. Todo ser humano possui esse suprimento.
é aquilo que as escrituras sagradas chamam de leis de Deus escritas no coração do homem, ou seja, no nosso mecanismo intrasensorial, ou aquilo que o nosso espírito traz para dentro do nosso corpo. Então, o princípio, que para mim não existe princípio, o direito não estabelece princípios. O direito é muito simples. Direito é bom senso. Qualquer pessoa capaz de raciocinar é naturalmente um jurista. Só não pode atuar no fórum porque ali entra a matemática do psiquismo humano educado. E aí precisa a escola. Mas nós estamos com essa indecência. Ela seria discutível se não fosse a figura do Lula, analfabeto por escolha, porque ele não quis se alfabetizar. Desde que decepou um dedo para nunca mais trabalhar, ficar aposentado, recebendo indenização, e ele ali já podia frequentar uma escola e não quis. Até chegar à presidência da República, onde ele podia contratar professores particulares, e ao invés de ficar bebendo cachaça, ele ler alguns livros e abrir a sua cabeça. Ele não fez isso. Então, é um analfabeto por escolha. E aí ele ofende a nação brasileira, que defende o grau de escolaridade como base do desenvolvimento evolutivo, sem o qual o progresso perde sentido, perde significação. Então ele começou a ofender a nação aí. Se ele fosse um analfabeto plantando feijão, plantando batata, e aí em algum lugar, ele merecia o respeito da nação. Agora, se fazer magistrado supremo da nação analfabeto por escolha, e não apenas por escolha, mas por inimizade com a escola, com os livros, porque é dele. E ele repetia isso várias vezes, que livro lhe dá vazia. Ele não podia ler, leitura lhe dá vazia. Esse homem tinha de ser tirado a tapa da presidência da República. E, entretanto, foi magistrado supremo por 8 anos. Imagine-se, então, o grau de analfabetismo do povo brasileiro. E aí, eu dou a mão a palmatório ao professor Fernando Henrique Cardoso, quando ele dizia, se referia ao meu povo tupiniquim, ofendia os índios, porque os índios só não são escolarizados, mas são muito mais sábios do que nós. Mas não tinha outro jeito também de ele colocar a figura, em termos da gente entender, é o termo aí, tupiniquim. Desse abismo, nós surgimos comigo, magistrado supremo. Felizmente, um imortal, cheio de títulos, que devagarzinho vão começar a ser mostrados. Mas jamais vamos nos livrar do opróbrio de ter um analfabeto de nosso magistrado supremo.
ao título de analfabeto, ele começa a juntar as suas virtudes também. Virtudes inatas até a época que ele assumiu a presidência da República. Dali para cá, ele fez disso o padrão de civilização do Brasil. O apodrecimento moral, a covardia e irresponsabilidade, o cafajestismo, o vício, o tráfico de drogas, o banditismo em todas as suas formas. Então, ao seu título de analfabeto por escolha, ele une também os títulos de bandido, terrorista, apátrida, ladrão do país. Ladrão do país como nunca o Brasil tinha outro antes dele. E acredito que nunca mais vai ter, porque essa casta nós vamos eliminar ela da nossa civilização. Então, esse sujeito é o personagem do espetáculo de amanhã no Supremo Tribunal Federal, cujos magistrados a Constituição que eu ajudei a escrever estabeleceu que precisam ser reconhecidos no Brasil pelo notório saber jurídico e a conduta ilibada. Nenhuma dessas duas coisas, as indecências, preservam. E começam a nos agredir aí. E agredir a mim principalmente porque, como escriba da Constituição, ter magistrados no Supremo Tribunal Federal, na categoria desses que estão aí, para mim é muito pior do que me jogarem estrume de galinha na cara. E eu sou bastante nervoso quando me agridem. E estou sendo agredido. A nação brasileira está sendo agredida ao máximo. Nós, homens fardados, que equipamos a nação, como o revólver equipa a pessoa na cintura, já estamos acionados para disparo. Amanhã vai ser a nossa fala nesse sentido. E alguém acha que esses magistrados vão passar impunes? Parece que o destino ou a justiça de mais de 11 milhões de brasileiros assassinados de todas as formas por essa bandidagem está orientando o destino do nosso início de recuperação da pátria, da nação, pela crista do poder, algemando os magistrados supremos com o bandido que eles
afrontando o direito, mas afrontando mais o povo brasileiro, desconstrangidamente, modificam tudo o que tinham estabelecido como finalização judiciária no processo penal. E vem com a teoria de recriar o princípio da presunção de inocência dentro da execução da pena na extensão ou no espaço do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição que esse bandido, quando estava no governo, exigiu que essa mesma corte de vagabundos que se impõe pela intimidação na mercadejação de sentenças, segundo disse a Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Helena Calmon, para se ver livre dos seus desafetos, daqueles que ele queria se desfazer deles nas suas quadrilhas. Ele exigiu que eles dissessem que condenação persistente na segunda instância já ocasionaria o recolhimento na prisão do condenado. Agora é ele que está sentenciado. E então ele veio. Ele não tem mais os poderes, ou seja, a chave do cofre que ele tinha naquele tempo, mas ele tem o poder da chantagem. E aí ele simplesmente disse: se não derem o que eu estou pedindo, que é eu ser bandido, eu ser condenado, mas não ir para a cadeia, eu sou a bomba atômica da República. Vão cair juízes, desembargadores, ministros, promotores, procuradores, e fez questão de dizer isso bem espalhafatosamente. Então é claro que ao pé do ouvido, durante todos os dias que a gente presenciou o espetáculo dos seus emissários junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal, esse foi o sopro irresistível no ouvido de todos. Evidente que a gente imagina como ficou o ouvido de um Dias Toffoli, de um Lewandowski, de um Alexandre Moraes, e os demais talvez não tenham resistido ao eco. Mas nós vamos querer saber das suas fortunas. Como é que um juiz pode possuir tanto? Quando nós temos crianças morrendo de fome no Nordeste. Inclusive aqui em Brasília. Eu vou mostrar para a nação o que é a saúde pública dentro de Brasília.
para vocês mesmo perguntarem aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vocês vão saber quanto custa cada um deles. E vocês vão fazer as matemáticas necessárias aí entre as pessoas que morrem por desassistência de saúde, que poderiam estar vivendo e contribuindo para o progresso do país. Crianças que morrem na periferia. E o povo todo apavorado dentro de uma Brasília que virou praça de guerra. Palácio do Planalto cercado como nunca se viu antes. Os condomínios todos cercados e todo mundo com medo. E estupros, assaltos de todos os tipos, a toda hora, em todos os lugares dentro de Brasília. Menos nos espaços desses magistrados e da bandidagem toda do poder que com eles formam as corporações terroristas de bandidos no poder. Amanhã vai ser a apresentação final do espetáculo de um habeas corpus que não tem fundamentação na Constituição da República, não tem fundamentação no Código de Processo Penal, não tem fundamentação no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não tem sustentação no direito penal, nem no direito acusatório e nem no direito de defesa, onde o nosso direito é bem amplo em favor do advogado, que deve, pelo seu cliente, intentar todos os meios de defesa dele. Agora, dentro do artigo 133 da Constituição e do artigo 6º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que emerge do artigo 133 da Constituição, estabelecendo que o juiz, o advogado e o promotor formam o instrumento operacional da justiça. O promotor exercendo o Estado na acusação. O advogado exercendo a Constituição na defesa. E o juiz aplicando a lei ao caso concreto. E então, no caso concreto, que a instituição do domínio do fato que o Supremo Tribunal Federal instituiu no julgamento da P-470, que levou para a cadeia a primeira leva de bandidos pela CPI dos Correios do Mensalão, aí termina a presunção de inocência. Na instituição do domínio do fato, o Supremo Tribunal Federal limitou o absolutismo defensivo do advogado. Acima do domínio do fato, ou seja, do que é razoável, do que é racional, do que é ético, do que é honroso, o advogado não deve peticionar. E se peticionar,
o Supremo Tribunal Federal deve exigir-lhe responsabilidade ética. Por isso, os advogados estão sujeitos a um código de ética. Nada disso foi feito, mas o mundo assistiu estarrecido. Além de um habeas corpus que não podia, de forma alguma, instalar o colegiado do Supremo Tribunal Federal, ainda ofendeu a nação e ofendeu o mundo inteiro, quando o Dr. Batóquio, já gozando da corte, porque é um senhor advogado, um respeitável advogado, fez aquilo que na advocacia nós chamamos do golpe do João sem braço. Tenta. Se o tribunal o censurar, ele afasta. Se o tribunal cair, ele sobe por cima e sai com o cliente pelas portas da frente. Não é ético o que o Dr. Batóquio fez, mas dentro daquela corte ali, se eu tivesse estômago para estar lá, eu faria o que ele fez. Digo para todo mundo que eu não faria, porque eu não tinha estômago para uma situação daquela. Eu jamais iria ao Supremo Tribunal Federal no habeas corpus daquele ali, em favor de um bandido responsável por mais de 11 milhões de pessoas assassinadas de todos os modos. Não, eu não iria ao tribunal. E então eu não faria o que o Dr. Batóquio fez. Requerer um salvo-conduto oralmente. Não existe base regimental, é tanto que ele não citou. Simplesmente naquela baderna ali, aquela palhaçada escancarada de bandidos escondidos atrás da toga, sob a ameaça de Lula. Cai ministros, cai juízes, cai promotores, cai procuradores, cai a República inteira. Ou seja, se a bandidagem não souber se administrar, eu vou provocar o nosso suicídio coletivo. Porque daí, caindo todos, aí começaria a matança de um matando o outro. Que não, você pode entender diferente. Aí esse salvo-conduto. Vamos dizer assim que o tribunal abrisse uma exceção. Então aí o salvo-conduto tinha de ser requerido ao relator do processo, que era o senhor Luiz Fachin. Luiz Fachin é que tinha de receber o espantalho e colocá-lo a despacho pela presidente. Mas nem chegaria aí, porque ele simplesmente, o espantalho não tinha fundamentação legal nenhuma, ele ia indeferir. Então daí o que o espetáculo fez? Simplesmente foi um requerimento no ar que não deixou rastro, mas produziu efeitos. O que é absolutamente inadmissível dentro de um tribunal. Porque a primeira coisa que um juiz precisa para decidir uma postulação é que ela tenha
forma postulatória e estilo de juízo. Aquilo ali não tinha, porque para ter isso é preciso escrever. Por isso, não existe no nosso direito processual o postulatório oral, porque precisa ter vestígio, ou seja, a materialidade do direito. Eu não produzo materialidade do direito no bafo, na recitação de vontade. Então, deliberamos esperar o espetáculo de amanhã, aonde os excelsos que foram colocados lá por Luiz Inácio Lula da Silva, por Dilma Rousseff e por Michel Miguel Elias Temer Lulia, com remanescentes em Fernando Collor de Mello e Sarney, e aí já dá para ver o tribunal que nós temos. Precisamos que ele se encerre por si. Ou então, se encerre por si. Boa noite. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.